Então respondeu ao Senhor Jó dizendo: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido na minha vida. Tu me perguntaste como me atravessei e pôs em dúvida a tua sabedoria. E visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que são comprometidas, coisas que são maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender, tu mandaste, escuta o que está dizendo, respondeis as tuas perguntas. Antes de conhecer, só ouvia falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos, e por isso estou envergonhado de tudo que diz, e me arrepender sentado aqui no chão, em um monte de cinza. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu entendo, né, que no Jó, versículo 1 e versículo 2 vai dizer, né, que para Deus nada é impossível. Muitos irmãos aqui conhecem a história de Jó, que Jó ele perdeu tudo, bens, filhos e amigos. Mas ele não parou, ele não desistiu. E eu digo para você nessa noite, que está pensando em parar, que está pensando em desistir, não pare, não desista. Porque Deus ele fez uma promessa na tua vida, então ele vai se cumprir. Eclesiastes 3 vai dizer que é tempo para tudo. Então, se ainda não chegou esse tempo, é porque Deus ainda não chegou o tempo. Que o tempo vai chegar. Mas não é no teu tempo, não é no meu tempo, não é no tempo de nenhum aqui. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Então eu digo para vocês, igual esse louvor fala, descansa. Deus está mandando dizer para pessoas aqui para descansar. Porque se Deus ele fez uma promessa, ele vai se cumprir. Mas descansa. Então, irmãos, Jó ele perdeu tudo, bens, filhos e amigos. Mas ele não largou o barco, ele não desistiu, ele continuou, ele persistiu. Glória a Deus. E você está passando por luta e por prova já querendo desistir, já querendo parar. E eu digo para você, não pare, não desista. Porque Deus ele fez uma promessa e ele vai se cumprir. Então nós passamos por luta e por prova. Ele, lá na frente, a nossa vitória, Deus já decretou. Então eu digo para você, não pare. Eu digo para você, não desiste. Porque Deus ele está entregando vitória para a gente nessa noite. Se ele fez a promessa, ele vai se cumprir. Amém? Nós também vamos estar lendo o versículo da Bíblia, na Bíblia que se encontra lá em Jeremias 18. Aleluia a Deus. Santo, santo é teu nome. Deus do céu, tá passando. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: O Senhor Deus disse: Desce até a casa aonde falarei, postes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda da madeira, e quando o pote que do oleiro estava fazendo não ficou bom, e ele pegando o barro e fazia outro, conforme o Senhor queria. Então o que eu entendo, né, que Deus ele chegou para Jeremias e disse para ele descer a casa do oleiro. E que lá Deus ia mostrar palavras, ia mostrar mensagem para ele. Então ele foi. E lá encontrou, né, um oleiro trabalhando com barro. E estava sobre a rocha a madeira. E fazia, não ficou bom. O oleiro ele não ficou bom. Se quebrou. E Deus ele falou para fazer outro. Mas não outro da forma que ele queria, mas assim da forma que Deus ele queria. Então Deus, eu entendo nessa palavra, como continuando em Jó, que em Jó, versículo 1, vai dizer, né, que Deus ele chegou para Jó e disse que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então nenhum dos planos de Deus pode ser impedido na tua vida. Nenhum. Tudo que tu colocou na mão de Deus, ele vai se cumprir. Mas a hora vai chegar, o tempo vai chegar. Então espera, descansa no Senhor. Porque Deus, eu gosto de louvar, Deus é Deus da medicina. Antes de tudo, Deus ele já existia. Ele sabe, eu não sei o que tu passa, mas Deus ele sabe, ele sonda, ele conhece tudo. Então eu digo para você, não para, não abandone o barco. Mesmo que o barco está balançando para um lado e para o outro, você pensando que vai afundar, mas não vai afundar, porque quem está nesse
contigo é Deus. Quem está nessa peleja contigo é Deus. Pode pelejar, não pula do barco, continue. Porque se Deus ele fez a promessa, ele vai se cumprir. E também eu vou falando aqui com Jó 42, versículo 4, continuando. Tu me mandaste escutar o que está dizendo, responder às tuas perguntas. Antes de eu conhecia, eu só ouvia falar. Mas agora eu te vejo com seus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse. E me arrependendo sentado aqui no chão, em um monte. Né, irmãos? Aqui está dizendo, né, que antes de eu conhecer, ele só via a ouvir. Depois ele começou a ver, começou a falar. Né? E também aqui, já finalizando o que Deus ele quer dizer, aqui também em Salmo 119, versículo 11, vai dizer: guardai a palavra do Senhor, para não pecar contra ti. Cada palavra que está sendo ministrada nesta noite, nós devemos guardar. Não somente guardar, mas ouvir e praticar. Não adianta ouvir e não praticar. Então, a gente tem que ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. E Deus, irmãos, ele já vem falado no meio dos louvores, no meio da adoração. Hoje a Thalia estava estudando, né, sobre a prova, e aí eu tirei um tempinho para estudar a palavra do Senhor. E aí, estudando, aí Deus ele me deu essas duas palavras. E aí quando eu cheguei aqui, quando eu estava em casa, com minha mãe se arrumei, a minha falou: eu vou levar um louvor, que era esse louvor que eu cantei, Descanso. E é o louvor que eu